Boas-vindas ao The Foundry by Forest College. Bom, depois da nossa análise anterior, cobrindo as bases teóricas do Gulfstream, chegou aquele momento prático da engenharia. A gente vai sair da abstração teórica e projetar, na prática, os benchmarks de eficiência de rede. Basicamente, é a hora de transformar todo aquele comportamento teórico da rede Solana em dados concretos e absolutamente irrefutáveis. Vamos lá! O nosso roteiro de hoje atua como um funil e foca em 4 pontos. Começamos avaliando os sinais do Gulfstream, descemos para o esquema de dados, passamos pela execução do experimento em si e, para fechar, detalhamos a construção do script mínimo. Então, entrando na nossa primeira seção, os sinais do Gulfstream. Como podemos traduzir um comportamento abstrato em sinais reais que podemos, de fato, observar e medir? Para provar que o encaminhamento proativo funciona, é preciso saber cirurgicamente onde as transações estão e o quão rápido elas se movem. E isso levanta uma questão essencial logo de cara. Afinal, quais são as 3 métricas vitais desse fluxo? Pensa no seguinte: rastrear uma transação aqui é literalmente como acompanhar um bastão em uma corrida de revezamento na pista de atletismo. Cada etapa importa muito e cada passagem de bastão precisa ser cronometrada com perfeição. A primeira métrica é o atraso de propagação. Sabe a primeira perna de uma corrida de revezamento? É exatamente isso. Aqui a gente mede o tempo exato desde o milissegundo do clique para enviar a transação até o primeiríssimo registro dela aparecendo em algum validador pela rede. É o grande salto inicial. Logo em seguida, nós esbarramos no tempo de permanência na fila do líder. Essa é, sem sombra de dúvida, a passagem de bastão mais crítica. A transação já alcançou a rede, maravilha, mas quanto tempo ela fica lá, parada, tomando um chá de cadeira na fila de processamento até chegar de fato ao líder real do slot? É exatamente essa fricção demorada que o protocolo Gulfstream trabalha para otimizar. E a terceira métrica da nossa lista é a latência de confirmação. Essa é a linha de chegada. Aqui a gente atesta o sucesso de ponta a ponta da operação. Ou seja, é o tempo contado desde o instante mágico em que o líder finalmente aceita a transação até enxergarmos aquela confirmação final consolidada através do RPC. Certo? Passando para a seção 2, o esquema de dados. É a hora de descobrir como padronizar a saída de todo esse benchmark. A verdade é que conseguir identificar esses sinais não serve para absolutamente nada se não tivermos uma organização brutal. Nós precisamos de um esquema de dados rígido, com colunas muito bem desenhadas, como o ID da amostra e os carimbos de tempo precisos de cada etapa. Ter esse rigor garante que mais tarde, ao lidar com milhares de eventos, nós consigamos agrupar e analisar as informações de forma consistente. A última coisa que queremos é uma base de dados caótica que inviabiliza a análise. E aqui vai um ponto de extrema importância: cuidado redobrado com o tratamento de valores nulos. Pelo amor da engenharia, não descartem erros silenciosos. Essa é uma tragédia clássica que destrói experimentos. Pensa comigo. Se o carimbo de tempo do líder estiver faltando na base, mas a gente sabe que o validador viu a transação no início, esse evento tem que ser sinalizado como um valor nulo intencional e não simplesmente apagado. Ignorar essas anomalias mascara problemas reais. E, por falar em pesadelos terríveis na engenharia de medição, relógios que não estão sincronizados. Para a linha do tempo manter qualquer tipo de sanidade, adotar o fuso UTC padrão ISO 8601 e realizar sincronização via protocolo NTP é absolutamente inegociável. Tentar calcular latências de rede na casa dos milissegundos usando máquinas com relógios divergentes é a receita mais rápida para a loucura total. Tudo isso nos leva à seção 3, a execução do experimento. O grande desafio de controlar o ruído no cluster. Executar testes atirando transações no escuro em uma rede viva é pedir para o caos acontecer. É necessário desenhar uma metodologia com muito rigor. E isso fica incrivelmente claro quando montamos esse comparativo. De um lado, criamos a nossa linha de base com 1000 amostras, mas com o Gulfstream desligado. Do outro lado, rodamos o tratamento, nas mesmíssimas condições, mas com a funcionalidade ativada. Ter essa linha de base intocada é uma obrigatoriedade matemática para podermos provar se a ativação gerou de fato algum ganho real de eficiência. Para garantir que os dados fiquem puros, existe uma checklist com 5 passos metodológicos fundamentais. Primeiro, a gente seleciona muito bem os pontos de observação. Depois, escolhemos o padrão de emissão. O passo 3 é medir e coletar o material. O 4 foca em controlar o ruído externo agressivamente. E, por fim, o 5 serve para validar as saídas esperadas. É essa disciplina que impede a natural volatilidade das redes de estragar a nossa coleta.
Mergulhando mais a fundo nesse detalhe maravilhoso do controle de ruído, nós aplicamos táticas muito poderosas. Fazer o teste repetindo o experimento 3 vezes e forçando reinicializações completas do cluster entre as rodadas é genial, porque acomoda e dilui qualquer variação extrema. Além disso, usar exatamente o mesmo cliente de teste e registrar cada pulso de uso da CPU e da latência de infraestrutura deixa o nosso benchmark isolado e rigorosamente científico. E assim chegamos à seção 4, construindo o script mínimo, a transição fantástica da ideia para o código. É aqui que a mágica da automação acontece. A lógica flui através de 7 etapas muito claras. A gente começa gerando aquele ID exclusivo para a amostra e já grava na hora o instante de emissão. Então submetemos a transação na rede e entramos em um looping incansável para encontrar a primeira visualização, as informações lá do líder e, claro, a nossa aguardada confirmação. No fim de cada ciclo, gravamos tudo em uma única linha no formato JSON. É essa exata sequência que alimenta com perfeição aquela tabela de esquema de dados de que falamos agora há pouco. Mas fica aqui um baita aviso de amigo na hora de programar. Tome muito cuidado para não promover um ataque DDoS sem querer e derrubar o seu próprio cluster de teste. É super prudente manter uma taxa de emissão mais tranquila, algo em torno de 10 transações por segundo. Outro truque excelente é aplicar a famosa distribuição de Poisson para injetar uma dose de aleatoriedade nos envios. Assim, a gente evita alinhar artificialmente os nossos dados com as janelas dos slots de liderança. No final das contas, todo esse suor em planejamento se materializa numa única página física, o Manifesto do Experimento. Ele é um mapa do tesouro. Tem o objetivo central, o padrão de emissão de dados, o tamanho da amostra, tudo listado e consolidado. Ele se torna o guia incontestável que vai direcionar todas as fases do teste, garantindo que não aconteça nenhum desvio na rota na hora que as máquinas estiverem operando. Os scripts estão validados. O manifesto já ditou as regras de ouro e o ambiente está redondinho, pronto para começar. A pergunta que instiga a mente agora é: o que os dados reais vão nos contar sobre a eficiência dessa rede quando toda essa bateria terminar de rodar? O grande segredo sempre vai estar na análise meticulosa dos dados que recolhemos. Esperamos que essa imersão na engenharia de testes para protocolos complexos tenha trazido uma ótima visão. E lembrando, para continuar dominando esses tópicos de outras estruturas fantásticas da Web3, acessem o site Ford College. Um grande abraço e até a próxima análise.